Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Hoje é sábado, sábado de carnaval. E o bloco Siri na Lata ocupou as ruas da cidade de Aracaju. Trabalhador na rua, a luta continua. A luta contra a privatização da DESO e contra as reformas da morte trabalhista e da Previdência invadiram as principais ruas do centro de Aracaju. A concentração começou às 8h30 da manhã de ontem, na Praça Fausto Cardoso. Vamos ver a matéria? Nas vésperas do carnaval, tradicionalmente, a Central Única dos Trabalhadores reúne a base de sindicatos filiados para vir às ruas de Aracaju para fazer um debate de forma mais extrovertida, mais alegre, com a classe trabalhadora aqui no comércio. É um bloco irreverente, é festa, porque trabalhador também precisa ter esses momentos de descontração, mas é um bloco que mostra a resistência, que mostra a luta, que traz a pauta dos trabalhadores, que trazem todas as pautas de reivindicação. E nesse ano a principal pauta que os trabalhadores e trabalhadoras levam para a rua é não a privatização da DESO, a água é vida, o governo do estado não pode privatizar um direito que é um direito do povo. E a grande outra pauta que nós estaremos levando para a rua no dia de hoje é contra o fim da aposentadoria. Então a gente chama a atenção da sociedade que a DESO, que presta serviço social muito grande à sociedade sergipana, 180 mil pessoas hoje no estado pagam a tarifa social que custa R$ 15,40. A gente deixa esse aviso à sociedade. Caso a DESO seja privatizada, essa tarifa social que 180 mil sergipanos pagam R$ 15,40, vai permanecer? A gente vem, naquela perspectiva de relaxar um pouco, mas também protestar com esse mar de corrupção, com esse mar de lama que se encontra no Brasil hoje, com esses falsos governantes, com esses falsos representantes que só iludem o povo. E o carnaval, a gente está aqui para fazer mais um ato de protesto, representando os trabalhadores brasileiros e mostrando: fora Temer, não aceitamos esse Brasil corrupto, queremos um Brasil melhor e um Brasil justo, igual para todos e todas. A gente não perde a alegria que é propícia do carnaval, mas sempre com a consciência do nosso dever de cidadão. É momento de alegria, mas é momento também de luta, principalmente contra essas reformas que estão aí em andamento, como a reforma da Previdência, que acaba com o trabalhador brasileiro. E agora, aqui comigo no estúdio, para falar mais do bloco Siri na Lata, temos o prazer de receber Rubem Marques, o Dudu, presidente da CUT de Sergipe. Tudo bem, Dudu? Tudo bem. Me conta, como é que foi o bloco Siri na Lata? Atendeu as expectativas? Fiquei muito feliz. A expectativa superou. Até porque, durante a semana de mobilização, a direção do Sindisan, que está engajada aí na luta contra a privatização, prometeu mobilizar e cumpriu. A maior mobilização da história do Siri na Lata. Muito feliz. Bacana. O bloco este ano criticou a privatização da DESO, não é isso? E para você, essa privatização vai trazer, o que vai trazer de ruim para a sociedade? Olha, primeiro dizer que o bloco Siri na Lata, ele tem o objetivo de fazer a crítica com irreverência. Claro. É um pouco diferente de uma manifestação. Você está lá, você diverte como folião e ao mesmo tempo você faz a crítica. A privatização da DESO, ela não interessa aos sergipanos, só interessa ao governador para fazer a política dele. Se você fizer um paralelo do que aconteceu com a privatização da antiga Energipe, não melhorou a prestação de serviço, a taxa aumentou. Antes você tinha um quase nivelamento
da tarifa de água com a de energia, depois da privatização, a taxa da energia subiu muito, aumentou a rotatividade da mão de obra, achatou salário, aumentou o assédio moral. Então, de bom para Sergipe, não vem nada. Sem contar que a DESO, ela tem um papel social que muitas vezes a sociedade não conhece. Vocês também criticaram as reformas da morte, a trabalhista e da Previdência. Essas reformas estão tirando o sono do trabalhador, não é isso? Olha, eu vou começar pela trabalhista, de forma mais rápida. Ela, como um todo, é ruim, mas tem um ponto específico que ela é devastadora para a organização e para os direitos dos trabalhadores. É o tal do negociado sobre o legislado. Ou seja, o que está na lei, ele pode ser suplantado por uma negociação. Assinou o acordo coletivo, tem força de lei. É uma forma de anular tudo que nós conquistamos ao longo de 100 anos de muita luta. Já a reforma da Previdência, eu acredito que a meta é acabar com a aposentadoria. Porque quando alguém propõe que para você ter uma aposentadoria sem perdas, você tem que contribuir 49 anos e ter 65 anos de idade, e um detalhe, isso não está sendo dito na imprensa, mas no dispositivo da lei diz o seguinte, que a cada 5 anos a expectativa de vida do povo brasileiro ela vai ser medida. Assim que melhorar a expectativa, aumenta também esse prazo de aposentadoria. Você vai ter que trabalhar mais, ou seja, vai ter que ser atualizado, de forma que a aposentadoria vai ser coisa do passado, se passar. Porque o papel do movimento sindical, ele está sendo feito. Nós estamos conseguindo dialogar com a sociedade e ela está entendendo. Temos feito algumas atividades públicas, dizendo o seguinte, procure o seu deputado, ligue para ele e cobre. Diga que não vote contra o povo. Essa reforma da Previdência vai ser devastadora para o povo brasileiro. A gente teve a venda da energia. O que se fez? O que se ganha? Vamos lá, vamos tentar enxergar um lado positivo, se é que existe. O que se ganha com a venda da DESO? Esse aporte eu vou fazer o quê? Olha, quando você privatiza, a primeira coisa que acontece é precarizar. Então, eu esqueci de colocar que o número de acidentes aumentou por conta da rotatividade de mão de obra e o grande número de terceirizada, que pensando no lucro, não investe na mão de obra. Eu pergunto aqui aos sergipanos, alguém conhece uma única obra de Albano Franco feita com o dinheiro da privatização da Energip? Eu não conheço, porque foi feito o seguinte, privatizo, eu tenho dinheiro, vou fazer a política, tudo bem, eu não estou dizendo que ele roubou o dinheiro, eu estou dizendo que ele usou o dinheiro politicamente. E como a obra era eleitoreira, uma obra aqui, outra ali, sem nenhum planejamento, terminou que se você perguntar de novo, o sergipano conhece alguma obra, algo que foi feito por Sergipe com o dinheiro da privatização? Ninguém sabe dizer, ninguém sabe dizer. Quando o empresário entra num negócio desse, ele faz, claro, que um monte de análises técnicas, de viabilidade. Então, a questão é, se fosse ruim, empresa nenhuma entraria. É verdade. E nós fizemos uma audiência pública semana passada, na Alese, por sinal, a maior audiência pública da história de Sergipe, com a presença de servidores e de populares. Lotou as galerias e nós tivemos que botar uma estrutura na praça para que as pessoas pudessem acompanhar. Um especialista em recursos hídricos e saneamento da Universidade Federal da Bahia, o professor André, ele mostrou uma lista de cidades de países importantes, como a França, ele citou Paris, Londres, que havia privatizado o serviço de água e depois retomou, porque a empresa que assumiu só pensava no lucro e não investiu naquilo que prometeu. Então, é um tiro no pé fazer a privatização da DESO. E como é que a população que é contra pode se unir, se organizar? Como é que pode lutar contra essa privatização? Olha, eu sei que o debate não vai ser fácil, porque como há uma deficiência no atendimento, na prestação de serviço, e o próprio governador joga contra a empresa quando ele também faz coro com essa ideia, é o trabalhador ir para a imprensa, disputar os espaços, feira livre, sindicatos, para estar explicando. Se isso acontece,
não é por culpa dos servidores. Isso é provocado, isso é pensado para sucatear a empresa e justificar a sua privatização. O que tem que ser feito é investir na DESO, mais ainda, para que ela melhore. E a interferência política, porque o que piora também é a interferência política. Para apaziguar os aliados, aí ele não olha se o cara é técnico, se ele conhece, ele vai lá e coloca na direção, nos cargos importantes, que vai fazer a política da empresa. Então, se o governo não se meter na empresa, já dá tudo certo. Primeiro ponto, ele ficar de fora. Lá tem servidor de carreira competente que pode fazer a DESO ser o que ela tem que ser, uma empresa pública e que preste serviço de qualidade. Dudu, muito obrigado por sua presença e participação. Eu agradeço, só lembrando, a água é um bem necessário à humanidade, não pode ser confundido com a mercadoria. Obrigado. Aí, recado de Dudu. Bom, vamos continuar falando sobre a reforma da Previdência. Você tem alguma dúvida? Então pergunte ao Sintese. A professora Ubaldina pergunta: depois da reforma, o professor continuará tendo direito à aposentadoria especial? A resposta a essa pergunta é não. Para aqueles que começaram a trabalhar após a reforma, isso não acontecerá mais. Para os que já estão no serviço público, nos entes que têm regime próprio de previdência, como no caso do Estado e do município de Aracaju, por exemplo, e já possuem mais de 50 anos de idade, se forem homens, ou 45, se forem mulheres, desde que cumpridas as demais regras da transição, esses poderão ter direito à aposentadoria especial, desde que trabalhem 50% além do tempo que faltar para se aposentar no dia em que for promulgada a reforma da Previdência. Por exemplo, se uma professora tem hoje 45 anos de idade e na data em que for aprovada a emenda constitucional da Previdência, ela for promulgada, ela estiver faltando 10 anos para terminar, para completar os requisitos da sua aposentadoria, ela terá que trabalhar mais 15 anos para poder se aproveitar da aposentadoria especial. Na verdade, essa aposentadoria deixará de ser especial. Agora vocês vão conhecer a estrutura física de uma escola que o governo quer transformar em ensino médio integral. Acompanhe no nosso quadro A Escola Como Eu Vejo. Estamos aqui no Colégio José Rolimberto, vocês podem ver aqui, né? A gente veio conhecer essa escola porque ela foi selecionada para ser do ensino médio de tempo integral. Então vamos ver como é que está a situação dessa escola? Então, aqui nós temos a entrada da escola. Olha aqui a Sofia Souza. Vamos filmar aqui. Aqui é a direção da escola e a coordenação. A gente pode dizer que a escola Bem, pessoal, vamos encerrando aqui o nosso programa TV Sintese, desejando para todos vocês um feliz carnaval. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.